Estimadas amigas y estimados amigos, el 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. En 2023, el tema prioritario, tal como definido por las Naciones Unidas, es Digital, innovación y tecnología para la igualdad de género. Así, este año homenajeamos a las mujeres y a las organizaciones que defienden la integración, la igualdad en el acceso a la tecnología y una mejor literacidad digital. El mundo de hoy está marcado por la revolución digital, determinante para el crecimiento de los países y para potenciar la mitigación de las asimetrías sociales y la reducción de las desigualdades. Los avances en la tecnología digital ofrecen nuevas soluciones en la resolución de los desafíos humanitarios, aportando de ese modo al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y el 2030 se acerca rápidamente. La igualdad de género es un objetivo central de la estrategia que defendemos. Las soluciones tecnológicas para los problemas del mundo de hoy solamente serán efectivas si son incluyentes. En realidad, aún existe el riesgo de que la transición digital pueda seguir perpetuando la desigualdad de género. De hecho, es preocupante constatar que estas desigualdades son evidentes en el mundo digital. Contrariando la tendencia del mundo contemporáneo, el mundo digital parece ser mayoritariamente masculino. Defender la reducción de las desigualdades se perfila como algo crucial para poder llegar a 2030 y afirmar misión cumplida. A todas y todos que luchan por la disminución de las discriminaciones de género, mi reconocimiento. La realidad portuguesa me deja, sin embargo, lleno de esperanza. Portugal es uno de los 5 países europeos con el mayor número de mujeres en áreas científicas y de ingeniería. De acuerdo con los datos de Eurostat, en 2021, 51% de los científicos e ingenieros en Portugal eran mujeres, un valor notoriamente superior al promedio de la Unión Europea, que es de 41%. Portugal es también el país de la OCDE con el mayor número de mujeres en cursos superiores en áreas de las ciencias, 57%, superando el promedio de la organización, que es de 39%. El buen ejemplo de que Portugal demuestra, y del cual me siento muy orgulloso, resulta del esfuerzo de mujeres que se afirmaron en la sociedad portuguesa a lo largo del siglo XX, las cuales reivindicaron y lucharon por un papel activo en el mundo de la ciencia, de la política, de la cultura y del saber. Una de las más célebres feministas portuguesas fue Natalia Correia, cuyo centenario del nacimiento celebramos este año. La poetisa, escritora y política nació en la isla de São Miguel el 13 de septiembre de 1923. Activista social açoriana, autora de una extensa y variada obra publicada, con predominancia en la poesía, dirigió también editoras, periódicos y semanarios. La obra de Natalia Correia abarca varios géneros, desde la poesía a la novela, teatro y ensayo, una obra que se encuentra traducida en varias lenguas. Es también la autora de la letra del himno de la región autónoma de los Azores. A Natalia Correia se le debe el estudio y compilación de mucha de la poesía portuguesa, sobre todo la poesía medieval. Siendo Portugal un país de poetas, su obra es determinante para la afirmación de la portugalidad. Pasó a la historia por su personalidad libre de convenciones sociales, por la polémica y su característica irreverencia. Los críticos la describen como una poetisa con una obra de rara belleza e inteligencia. Amante de la libertad, fue una luchadora por la democracia en Portugal, habiendo sido perseguida por el régimen autoritario. Su defensa de la libertad de expresión la llevó a ser condenada a 3 años de cárcel con suspensión de la pena. Sin embargo, presenció a la censura y aprehensión de muchos de sus libros. En relación a política,
a la política quedó conocida por la defensa de los derechos de las mujeres. Fue diputada a la Asamblea de la República entre 1979 y 1983 y de 1987 hasta 1991. Hoy tendremos la oportunidad de dar a conocer esta figura singular de la cultura portuguesa y de su aporte no solamente a la vida política del Portugal democrático, sino también a la literatura portuguesa. Me gustaría también darle las gracias a la escritora portuguesa Filipa Martins, autora de una biografía de Natália Correia, por habernos concedido esta entrevista, y al Correio de Venezuela, que en esta fecha también se une a nosotros a través de sus redes sociales para la celebración de tan importante efeméride. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que nos estiverem a ouvir. O meu nome é Rainer Souza, coordenador de ensino português na Venezuela. É para mim um prazer estar aqui neste dia esta efeméride tão importante, como é o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março deste ano de 2023. Temos uma convidada especial, uma convidada de honra, que passo a apresentar. Aproveito para cumprimentar. Filipa Martins, muito obrigado pelo seu tempo. Eu é que agradeço este convite muito generoso da vossa parte e feliz Dia da Mulher a todos e a todas que nos estão a ouvir, claro. Muito bem. Eu gostaria de apresentar a Filipa Martins ao público venezuelano e luso-venezuelano que nos possam estar a acompanhar, e de outros países. Esta entrevista está a ser apresentada através dos canais da Coordenação de Ensino Português na Venezuela, da Embaixada de Portugal em Caracas e do Correio da Venezuela, que também se une a nós na apresentação desta entrevista. A Filipa Martins nasceu em Lisboa em 1983 e é uma premiada escritora, romancista e argumentista. Recebeu o Prémio Revelação na categoria de ficção, atribuída pela Associação Portuguesa de Escritores, com Elogio do Passeio Público, o seu primeiro romance. Obteve ainda o Prémio Jovens Criadores do Clube Português de Artes Ideias com Esteira. Em 2009 publicou o seu segundo romance, Quanta Terra. Em 2014 saiu pela Quetzal o seu terceiro romance, Mustang Branco, a que se seguiu com a mesma chancela Na Memória dos Roxinóis. Recebeu o Prémio Manuel de Boaventura. Finalista dos Prémios Sofia, da Academia Portuguesa de Cinema, dedicou-se nos últimos 6 anos a estudar a vida e a obra de Natália Correia, tendo sido coautora de um documentário e co-argumentista de uma série de televisão sobre esta escritora açoriana. Muito bem, feita esta apresentação, Filipa, fala-nos um pouco de si. Sempre faço esta pergunta no início: onde nasceu, onde cresceu, um pouquinho para conhecê-la melhor. Eu nasci nos arredores de Lisboa, no pós-25 de Abril, na zona de Sintra. Foi um momento bastante marcante também da história do país, porque Portugal estava a sair de 40 anos da ditadura, estávamos todos a aprender a forma como devíamos lidar, por exemplo, com a informação livre, não censurada. Uma das características da ditadura é, de alguma maneira, promoverem a infantilização do país e a infantilização das suas populações. Natália denunciou isso de uma forma muito, muito veemente durante os anos da ditadura. E aquela zona específica onde eu nasci, a zona de Sintra, era uma zona que acolheu, no pós-25 de Abril, uma vasta população vinda das ex-colónias, depois de um processo um pouco atabalhoado de descolonização. E também os chamados retornados, portanto, portugueses que viviam nas ex-colónias e que, em alguns casos, com a guerra e com os processos de descolonização, tiveram de sair do país fugidos. E esses arredores de Lisboa encastelaram-se e cresceram a uma grande velocidade.
E as pessoas estavam a aprender a lidar com estes fenómenos que vinham associados naturalmente à liberdade, mas que eram instrumentos que eles ainda não sabiam de alguma maneira manejar, nomeadamente a informação livre, não maquilhada pela propaganda do regime. E nessa altura as pessoas começaram a lidar nomeadamente com estatísticas criminais, que era uma coisa que até ao momento não existia, não é? Durante o Estado Novo, em Portugal, não havia crime. E começou-se a fomentar nas pessoas algo que neste momento também estamos a assistir, infelizmente, o medo do outro. Uhum. E eu cresci, não digo isto do ponto de vista pejorativo, numa espécie no meu quarto cela, porque havia muito o medo de ir para a rua, de brincar na rua, de falar com o outro, de conhecer o outro. Havia essa desconfiança. Foi na altura também em que se começaram a fechar as varandas para construir marquises, não é? O único espaço da casa que estava em ligação com o outro era o espaço da casa que nós encerrávamos para criar mais uma barreira para o exterior. E naturalmente na infância, na adolescência, nós crescemos com muitas questões. E como eu estava muito tempo em casa, as minhas respostas foram encontradas principalmente através dos livros, não é? Eu tenho várias referências que me acompanharam nessa altura, portuguesas, internacionais, Saramago, obviamente, Sofia na poesia, Natália Correia também, Mário de Sá Carneiro, isto só falando de poetas, mas também grandes vozes internacionais, como Simone de Beauvoir, por exemplo, e comecei a questionar o papel do autor e o papel da jovem mulher na sociedade. Depois segui jornalismo, portanto licenciei-me em jornalismo, sou jornalista de profissão. E durante a passagem pela universidade escrevi o meu primeiro romance, Elogio de Passeio Público, foi prémio da Associação Portuguesa de Escritores, e esse primeiro romance é uma fantasia sobre o Estado Novo. Tem um sentido de verdade, não é um romance histórico, não de todo, mas tem um sentido de verdade, na medida em que revela e descreve um país, lá está, infantilizado pelo discurso da ditadura, onde estava presente a censura, o tráfico de livros proibidos, todo esse imaginário que depois vim agora a redescobrir de outra forma, quando da investigação da biografia para a Natália Correia, que ela ganhou este triste épito de ser a escritora mais censurada da ditadura em Portugal. Ela Filipa, por que acha que ela foi a escritora mais censurada nesse período da história portuguesa? É um facto em si, ou seja, ela nos anos 50 ela teve um livro censurado, uma obra que se chama Comunicação, foi a primeira vez que ela foi censurada. Era um poema longo em que ela descrevia a morte da feiticeira Cotovia, que era uma metáfora da poesia, e os censores na altura consideraram que a linguagem do livro era pornográfica, atentatória da moral e dos bons costumes, e que ia contra o bem da nação, não é? Que era assim que na verdade se terminavam todas as cartas oficiais, a bem da nação. Natália era uma mulher no Estado Novo que foi extremamente progressista desde tenra idade, portanto ela era a única mulher nos anos 40 e 50 a assinar todo o tipo de petições e abaixo-assinado pelo fim da ditadura, pela restituição de liberdades, direitos e garantias aos cidadãos.
Era a única mulher a frequentar os cafés de Lisboetas, não? Que eram um reduto de homens, não é? Estamos a falar de uma sociedade profundamente patriarcal e profundamente conservadora, em que a própria sociedade estava contaminada por este espírito besbilhoteiro de saber o que se passava na casa do vizinho e de verter isso em longos relatórios pidescos e policiais. Portanto, ela foi educada por uma mãe extremamente progressista, que foi abandonada pelo marido no início do casamento. Tinha Natália 3 anos, era professora primária, e que a preparou para ser uma mulher com um espírito libertário, muito diferente daquilo que o Estado Novo dizia que era o papel social da mulher, não é? Ela foi uma péssima aluna, por exemplo, porque apanhou a revisão do currículo escolar logo depois da Constituição de 33, em que o Estado português definia exatamente qual era o papel social do homem, enquanto o provedor, a pessoa que provia a família, não é? Aquele que trabalhava e que levava o dinheiro para casa, e a mulher, que devia ser a fada do lar, não é? E abria apenas muito pequenas exceções para seres excepcionais, para mulheres excepcionais que poderiam nomeadamente aceder à universidade, e todas as disciplinas e o currículo escolar era diferente de homens para mulheres. Portanto, naturalmente que um espírito como a Natália não se adaptava a uma escola que promovia este tipo de perfil, e que tinha disciplinas como bordados ou economia do lar. Ela que aliás dizia, quase fazendo gala disso, que não sabia estrelar um ovo, que não sabia acender o bico do fogão, e que a única coisa que conseguia fazer na cozinha eram rabanadas à moda dos Açores, mas se fosse ajudada, não é? Ela era de facto um espírito livre e completamente diferente, seria excepcional hoje em dia, naquele contexto muito mais excepcional era. Casou-se muito cedo, divorciou-se muito cedo. Na altura Portugal já tinha assinado a concordata com o Vaticano, portanto o casamento canónico tinha os mesmos direitos e representação legal que um casamento civil, sendo que quem se casava pela Igreja prescindia da faculdade do divórcio, não é? Ela apenas se casou pelo civil, portanto casou-se, mas manteve o antídoto, e acabou por se divorciar, sendo que foi obrigada, para se divorciar, a provar que era uma mulher adúltera em tribunal. Portanto, todos estes gestos, que são gestos de uma profunda libertação, não é? Nós sabemos que a mulher no Estado Novo, em Portugal, vivia uma luta de amputada, não é? Porque não tinha, sem autorização do marido, não tinha acesso a uma série de direitos, não poderia sair do país sem a autorização de um homem, não podia ter uma conta bancária, não podia comprar contraceptivos, não podia trabalhar em determinadas áreas sem que houvesse um elemento masculino na família dissesse que ela o poderia fazer. E ela assistiu a essa luta de amputada da mãe, que se viu sem marido e, portanto, e sem forma de o contactar, ao ponto de ter de rogar ao Ministro do Interior para que lhe dessem um passaporte para ela poder sair do país, porque não havia hipótese de ter autorização do marido, de quem já nada sabia há mais de 20 anos. Perante todas estas situações com as quais ela contactou de muito perto, ela tornou-se uma brilhante pensadora do feminino, digo sem margem para dúvidas, mais avançada e moderna que alguns dos nomes internacionais, como por exemplo Simone de Beauvoir.
Ela publicava ainda em 47 algumas ideias na imprensa portuguesa que depois só vamos ler mais tarde, em 49, quando Simone de Beauvoir publica O Segundo Sexo. E estamos a falar de uma mulher muito mais jovem e que estava a escrever a partir de um país sob um regime ditatorial, portanto, à partida com muitas mais dificuldades de se expressar livremente. E ela foi tão censurada, voltando à sua pergunta, porque a Natália apontou diretamente num dos pilares do Estado Novo, que era a moral caduca, as aparências, não é? A questão dos costumes. Portanto, a maior parte das suas obras são consideradas pornográficas ou com linguagem pornográfica. Ela fez o grande ataque à moralidade do regime com a antologia de poesia erótica e satírica, que é um compêndio de poemas que vão desde os trovadores até à idade moderna, com pendor teórico, pendor erótico e satírico, que foi obviamente retirada do mercado, e ela foi presente a tribunal plenário, ela e mais alguns poetas antologiados. Foi condenada, naturalmente, com pena suspensa e a pagar uma multa, mas essa é a principal razão. Ela atirava a esse pilar específico, que era o pilar da moral e dos bons costumes. E depois teve outras atitudes de enorme ousadia. Ela escreveu uma peça de teatro que se chama Homúnculo, em que parodiava a figura de Salazar, que era o chefe de governo, o ditador, estando ele no poder. Não é? E de alguma maneira ela conseguiu prever esse amesquinhamento do ditador e a sua transformação numa espécie de fantoche de outros poderes instituídos em Portugal, nomeadamente a Igreja, não é? Sabemos que Salazar, depois do acidente em que alegadamente terá caído da cadeira, se tornou uma espécie de fantoche do próprio regime. E ela conseguiu prever essa situação. A peça foi obviamente proibida. O chefe da polícia política foi a despacho com Salazar, que tinha passado a noite toda em claro a ler a obra, e que disse ao chefe da polícia política: acho muito bem que confisquem a obra, que a censurem, mas não toquem na autora, que ela é uma mulher extremamente inteligente. Uau. E, portanto, ela nessa altura não foi presa porque Salazar, no fundo, não quis e reconheceu ali um trabalho de gênio, apesar de ser um trabalho de gênio que o ridicularizava. Outra peça de teatro que se chama Pécora também foi escrita nos anos 60 e, mais uma vez, ataca um dos pilares do regime, que é a crença nas aparições marianas, não é? Portanto, toda a história de Fátima e da aparição de Fátima aos pastorinhos, que foi uma das grandes bandeiras do regime, foi ridicularizada nessa peça, em que ela condenava toda a mercantilização e a manipulação e a politização desta crença por parte do Estado Novo. Obviamente que uma peça com este teor, nos anos 60, teria de ser é um escândalo, não é? Um enorme escândalo, sim. Mas não foi só como autora que ela foi censurada, também foi esta parte, é uma parte da vida da Natália que pouca gente conhece, que é o facto dela ter sido diretora literária de pelo menos 2 chancelas. Foi ela a quarta Maria, ou seja, foi ela que permitiu que as novas cartas portuguesas fossem ao prelo e que saíssem no início dos anos 70, também causando todos os cismos morais que nós conhecemos e levando mais uma vez a um processo em tribunal às Três Marias. Portanto, ela foi, durante o Estado Novo, uma mulher de profunda coragem,
apelidada de criptocomunista pela PIDE, referenciada em inúmeros relatórios, apoiou todos os candidatos da oposição, desde Norton Matos até Humberto Delgado, era conselheira de Humberto Delgado. Na altura as conversas entre os dois eram vigiadas pela PIDE, pela polícia política. Então a forma como que eles tinham para conseguirem falar sem ser ouvidos era indo à praia, vestindo de fato de banho e jogando-se ao mar. Então davam umas braçadas ali ao largo do Estoril e conseguiam conversar dentro d'água, porque de outra maneira não era possível. Era assim que se vivia em Portugal nos anos 60. Filipa, lembro-me quando era miúdo, nos anos 80, havia uma série na televisão que se chamava Mátria, que Tal e qual. um documentário de história dirigido por ela. Como é que todos estes anos eu sempre achei muito curioso esta palavra Mátria. Como é que acha que a Natália criou esta palavra e o conceito que está ligado a esta palavra, Mátria, em vez de pátria? Ela foi extremamente coerente desde sempre. Ela não se assumia como uma feminista tradicional. Ela dizia que entrar no jogo, no jogo das feministas, era de alguma maneira aceitar um tipo de sociedade que valorizava características masculinas. Dizia que as feministas estavam a entrar num jogo que era em si um jogo viciado. Há uma frase dela extraordinária no Parlamento, em que ela dizia qualquer coisa como dizem os sociólogos, que no ano 2000 a maior parte dos CEOs das empresas vão ser mulheres, salvo seja que estafadeira. Eu não queria ser o CEO de uma empresa. O que ela queria efetivamente é que a sociedade conseguisse valorizar as características que ela considerava femininas da mesma forma que valoriza as características que ela considerava masculinas. Uma mulher que tente ganhar prestígio através de um conjunto de critérios que ela considera ser masculinos, está inevitavelmente a entrar num jogo para perder. E está-se a desvirtuar enquanto mulher. Portanto, o que ela defendia neste conceito de mátria é que uma sociedade equilibrada era uma sociedade em que se valorizava o feminino, quer no homem, quer na mulher. E que esta revolução do feminino, não feminista, lá está, não poderia ser feita sem os próprios homens. E ela é extremamente coerente neste aspecto. E ela diz que já há poucos anos de morrer, ela está extremamente preocupada, por exemplo, com o estado do mundo, com as agressões que ela sentia que estavam a ser feitas à natureza, por exemplo. Ela, no final da vida, é ecologista, antes de existir essa tendência sequer. E ela dizia que isso também se prendia com o facto de cada vez mais se valorizar características masculinas, que para ela estavam ligadas à tecnocracia, à economia, ao financeiro, tudo aquilo que a horrorizava. Em paralelo, depreciava-se características que ela considerava femininas, que eram a cultura e que eram a mátria. Que eram a cultura, que eram a arte, que era a beleza, e isso sim era a mátria. E na sua concepção, a essência de um país era a sua essência cultural. Portanto, não devíamos chamar a um país pátria, mas sim mátria. Isso levava-nos a todas as componentes que ela ligava ao feminino: a cultura, a beleza, o equilíbrio, a espiritualidade, que essas sim deviam ser competências valorizadas em paralelo com as outras. Portanto, a tecnocracia, o pensamento racional, científico, etc. E ela é absolutamente coerente, porque
porque este tipo de pensamento já era um pensamento que a acompanhou desde muito cedo, portanto, desde aqueles primeiros textos em que ela se mostrava mais progressiva, mais progressista do que a própria Simone de Beauvoir nos anos 40. Ela já nessa altura considerava que a mulher só se libertaria se conseguisse que as suas características intrínsecas femininas fossem tão valorizadas como eram as características masculinas. E isto está relacionado com outras questões, nomeadamente, acho que a Natália seria extremamente infeliz nos dias de hoje, porque ela era uma mulher que era capaz de prever com uma exatidão assustadora o futuro. Ela era capaz de compreender o que é que estava por vir. Ela tinha um pescoço alto para ver o além, não é? E por exemplo, ela foi contra a entrada de Portugal na Comunidade Europeia. Ela era profundamente comunitária, no sentido de que deve existir ligação entre os povos, mas considerava que o projeto europeu tinha começado no sítio errado, que foi pelo carvão e o aço. Ela não acreditava num projeto económico europeu, ela acreditava num projeto cultural europeu. E quando Portugal assinou o Tratado de Maastricht, por exemplo, houve uma soirée no Botequim. O Botequim da Graça foi um bar que ela criou em Lisboa, que era um centro de tertúlia, de discussão, também de folia, de amizade. Teve uma importância muito, muito importante no pós-25 de Abril, naquele período revolucionário em curso, quando Portugal ainda estava a aprender a ser democracia. Lá fizeram-se e desfizeram-se governos, efetivamente. E estava a haver uma soirée no Botequim, passaram-lhe uma taça de champanhe para brindar a Maastricht, e ela atira a taça ao chão e, peço desculpa pela expressão, mas foi a dela, e disse: puta que pariu Maastricht, vocês vão perceber o que é que vem aí. O que vem aí é a exacerbação de nacionalismos que vão levar inevitavelmente a um discurso de ódio e de xenofobia. Olhamos agora para o nosso presente e percebemos como ela estava certa, não é? Muito bem. Bom, já para ir terminando esta interessante conversa, Filipa, uma última pergunta. Como surgiu a ideia, Filipa, de escrever uma biografia em 2023 sobre Natália Correia? O que é que chamou a atenção? É uma figura que já sei que a apaixona, não é? Mas essa ideia como surgiu na sua cabeça? Se acreditasse em Natália, eu diria que era mediúnica. Como sabemos, fazia sessões de espiritismo e mesas de pé de galo, e supostamente Fernando Pessoa ter-lhe-á ditado um poema inédito numa dessas. Primeira vez que me desafiaram para trabalhar de uma forma mais sistemática a obra da Natália Correia, a vida principalmente de Natália Correia, foi em 2017, quando me desafiaram para escrever uma série de televisão sobre a Natália. Passou na RTP, a televisão pública portuguesa, chamava-se e chama-se Três Mulheres, e era sobre três grandes mulheres do pré-25 de Abril: Natália Correia, Senoa Cassis, que foi uma editora que criou a Dom Quixote, a primeira mulher à frente de uma editora em Portugal, criou a Dom Quixote, e Maria Armanda Falcão, que depois viria a assumir o pseudónimo de Vera Lagoa. E desse trabalho
ficaram muitas sementes, houve uma enorme curiosidade da minha parte de saber mais sobre a vida desta mulher, principalmente, não é? Porque estamos a falar de um formato televisivo, é sempre um formato muito espartilhado do ponto de vista de conteúdo, e, e nessa altura, em 2017, a Contraponto estava a lançar uma série de biografias de grandes figuras da cultura portuguesa e escolheu alguns romancistas, portanto, pessoas sem experiência no género biográfico, para que essas pessoas escrevessem essas biografias. Portanto, saiu à época a biografia da Agostina Bessa Luís, escrita pela Isabel Rio Novo, já tanto Pires, Bruno Vieira Amaral, e, e depois da série surge este convite e eu acho que é inevitável, era inevitável ter aceitado, porque havia efetivamente uma grande vontade dentro de mim de descobrir mais sobre esta mulher que era aparente tão pública, mas que tinha tantos quartos escuros para serem iluminados. E durante este processo ainda tive a felicidade de ser convidada pelo Vieira para fazer outro género. Bom, Filipa, tem aí o livro consigo? A biografia que escreveu a sua Aqui autora. aqui, Vai sair quando? Agora em aqui março? está ele. O dever de deslumbrar. Estará exatamente. O Dever de Deslumbrar é um intertexto com um poema da própria Natália e resume muito o que é a figura, não é? A ideia de o dever, de alguma maneira, de deixar uma marca no outro e no nosso tempo. A biografia vai estar disponível já nas livrarias a 16 de março, é a data em que se assinala os 30 anos sobre a morte de Natália Correia, mas já está disponível para aquisição em pré-venda, portanto, nos sites do Muito bem, costume. muito bem. Muito obrigado, Filipa, e parabéns pelo seu trabalho. E oxalá tenha uma oportunidade um dia vir à Venezuela e conhecer aqui os Desde luso-venezuelanos e sempre, portugueses que estão aqui. gostava muito, gostava Ok? muito. Muito Até obrigado. breve e Parabéns. obrigada. Obrigado. Obrigada. Deus.